nesta quarta-feira, dia 6 de julho, que vai conversar agora com um pré-candidato a deputado estadual aqui pela nossa região, ele que é de Venâncio Aires, ex-prefeito de Venâncio Aires, Ayrton Artos, que foi candidato também já no último pleito, chegou perto e que agora vai buscar essa cadeira na Assembleia Legislativa, ele que é do PDT, e vai conversar um pouco mais conosco sobre a sua história, sobre os seus projetos e também aquilo que procura fazer não só pelo Vale do Rio Pardo, mas também pelo Vale do Taquari, porque Venâncio basicamente, pertence, né, ao Vale do Rio Pardo, mas é basicamente na divisa ali com o Vale do Taquari também. Seu Ayrton Artos, obrigado pela presença aqui, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes. Eu é que agradeço a oportunidade, é um prazer poder estar com vocês. E eu sou do Vale do Rio Pardo, a minha mulher é de Rio Pardo, mas basicamente a minha mãe e meu pai são do Vale do Taquari. O pai é de Vilafão e a mãe é de Progresso. E aí depois moraram em Campo Branco, né? Depois foram para a região de Boqueirão, que pertencia a Lajeado, e depois pertenceu a Barros Cassal, que é onde eu nasci. Os outros irmãos já tinham nascido em Campo Branco, né? E nós migramos para Venâncio. Então sempre teve essa dupla cidadania aí, com esses parentes espalhados no Vale do Taquari e no Vale do Rio Pardo. Além da carreira política, tem também uma carreira na área da saúde muito importante, né? Fale um pouquinho mais da sua história, ex-prefeito de Venâncio Aires, Ayrton Artos. A minha formação é de médico, né? Médico clínico geral. A partir do ano 2000, eu foquei na medicina do trabalho, até porque tinha essa atividade política paralela, né? Sempre militei na política, gosto da política, fui candidato a vice-prefeito em 92, não me elegi, depois fui vereador em 96, no ano 2000, fui vice-prefeito em 2004 e prefeito em 2008 e em 2016. Em Venâncio nós implantamos um estilo e um modelo de trabalho em que nós focamos nas áreas humanas, né? Especialmente na saúde e na educação, junto com a cultura e o esporte, mas também cuidamos muito da infraestrutura e da área do desenvolvimento, porque não há investimentos na área social se não houver recursos, e esses recursos eles vêm pela produção, vêm pelo emprego, vêm pelo poder aquisitivo das pessoas e vêm pelos tributos, né? Então nós, nesse período, aumentamos em 400% o orçamento do município e quase 400% o PIB, né, da cidade de Venâncio Aires. Ela deu esse salto de qualidade, especialmente na infraestrutura, com pavimentação na cidade, 50 quilômetros, no interior, 30 quilômetros, mas também iniciamos um novo polo para diversificar um pouco do tabaco, do metal mecânico, confecções e moveleiro, né, e madeireiro. Nós implantamos o polo de proteína animal, que já tínhamos frigoríficos com um razoável potencial e com o estímulo dobrou o número de abates e hoje Venâncio está entre os primeiros do estado, abatendo mais de 1.000 cabeças de gado por dia. É um currículo extremamente positivo, 2 mandatos. O senhor falou com muito carinho, que eu percebi, saúde, educação, cultura e esporte. Nessas áreas, quais são os principais destaques nesses mandatos em Venâncio Aires? O que nos preocupa muito, especialmente quando se fala em cultura e esporte, porque a gente é atropelado pelas urgências e emergências na área da saúde. E nós estamos hoje vivendo uma crônica de uma tragédia que está sendo anunciada, que é o caos nos hospitais. Com raríssimas exceções, como o Bruno Born, e hospitais que estão investindo na área de convênios, na área privada, que eles garantem a subsistência, quase todos os outros, mais de 90% dos hospitais do Rio Grande do Sul, pelo subfinanciamento, pela defasagem da tabela do SUS, estão com um endividamento maluco. E hoje a despesa financeira é muito maior do que a folha de pagamento, e o paciente, o atendimento já não está em primeiro plano. Então, há realmente esse olhar, essa preocupação com a saúde, com os hospitais. Quando eu estive como coordenador da bancada na Assembleia, nós fizemos um projeto que auxilia os hospitais. É um projeto tipo esse da Lei da Cultura, que permite que as empresas ajudem os hospitais e abatam do ICMS. Né? Esperamos que, se o governo atual não fizer, esperamos que os outros deputados e o próximo governador possam implantar esse projeto, porque a dívida dos hospitais filantrópicos e santas casas no Brasil hoje passa de 10 bilhões. E isto é um problema seríssimo, porque quase todos eles estão com extrema dificuldade para atender.
E Venâncio gosta, né, pelo jeito, de pessoas ligadas à área da saúde. Agora o Jarbas da Oz também, do PDT, foi eleito, é prefeito, né, também médico e até chegou a atender aí no período da pandemia, alguma coisa que a gente também destacou aqui na nossa programação. O São Sebastião Mártir trabalhando agora, né, na UTI pediátrica, também outro avanço para a nossa região como um todo. Mas além da questão da saúde, prefeito, sempre prefeito, né, de Venâncio Ayrton Artos, nós falávamos aqui nos bastidores, daqui o senhor está indo para Porto Alegre, tem uma reunião no PDT, né, estadual. A estrada entre Venâncio Aires e Lajeado é um caos, né? A gente paga pedágio pesado e a senhora até falava, vamos, daqui para Porto Alegre a estrada é melhor. De fato, a gente tem uma concessionária aqui que as coisas funcionam. O senhor também está trabalhando, está batendo nessa tecla, né, em relação às nossas rodovias a má qualidade. Bom, se contar, para quem não conhece, não acredita o que acontece entre Venâncio e Lajeado. Uma estrada pedagiada nestas condições. Pelo fato de 2 ex-dirigentes da EGR terem sido presos agora por desvio de recursos, eu não sei se o Estado não fica exposto, né, inclusive a processos de quem teve o seu carro arrebentado ou quem perdeu a vida, ou um familiar que perdeu a vida nesse trecho, porque é uma coisa gravíssima, né? Em 2018, eu pregava a extinção da EGR, e agora, por esta situação emergencial, eu acho que deve haver uma intervenção do governo, né? Por uma intervenção por decreto, mostrando a calamidade, tu pode contratar empresas até sem licitação, resolver o problema agora, até que haja concessão. Eu também participei de algumas reuniões da ACIL, aqui em Lajeado, no sentido de a gente, né, estudar este atual projeto de concessão, porque ele deixa com muita dificuldade o deslocamento de pequenos municípios. Muitas vezes uma empresa de São Paulo, que lá no seu gabinete, por mais que tu faça uma projeção computadorizada, tu não entende o que é um Vale do Taquari, o que é uma cidade perto da outra, o seu parque industrial, né, e os acessos que tem que acontecer. São caminhões, bitrens, que não pode ficar fazendo retorno em trevos pequenos, simples. E nós temos muitos disso, muitas transportadoras, muitas empresas entre Venâncio Aires e Encantado, para pegar apenas esse trecho. Mas todo o lote 2 e 3, ele tem esse tipo de problema. Porém, esse é uma discussão num segundo plano, né? Mais emergencialmente é o estado das rodovias do Rio Grande, que elas estão com extremas dificuldades e, por ironia do destino, além dessa aqui, a 453, nós temos outras com um processo semelhante. Por ironia do destino, o estado do Rio Grande do Sul estava querendo doar 495 milhões de reais para o DENIT, consertar a 116 em Portão, em Charlau, e a 290 ali na região de Pantano Grande, o que seria até uma coisa bonita e que deve ser feito, mas é uma obrigação do governo federal. O Rio Grande não está com essa bola toda para fazer, né, essa doação deste valor, né, especialmente quando há 2 áreas como essas, as estradas e os hospitais carentes de recursos no momento, né? Em relação aos seus projetos, Ayrton Artos, ex-prefeito de Venâncio Aires, pré-candidato a deputado estadual. O senhor fala muito em defender as 2 regiões, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, já falou que tem a ligação aqui com a região por parte de pai, mãe, enfim. Mas o que o senhor pretende, o que o senhor vê além da questão da estrada também, o que pretende trabalhar forte, tanto da região do Vale do Rio Pardo, quanto também aqui do Vale do Taquari? Nós temos que facilitar o empreendedorismo, no sentido que deve-se entender quais as vocações de cada região. O Vale do Rio Pardo, aos poucos, ele passa por uma transição em relação ao tabaco e outros segmentos estão ocupando esse espaço. Já o Vale do Taquari, ele tem consolidado, né, alguns projetos e que eles têm que ser, inclusive, alavancados, como, por exemplo, da proteína animal. Nós temos muitas empresas que trabalham com frangos, com suínos. Eu até estou escrevendo um livro sobre proteína animal, sobre o consumo da carne, né, sobre os benefícios da carne de res, de porco, de frango, de peixe. Por incrível que pareça, isso foi às vezes mistificado, assim como a manteiga, assim como a banha, assim como os ovos. Mas, além dessa área da proteína animal, a gente vê que a área de serviços também ela é muito importante aqui, ela tem um destaque no PIB de Lajeado. E quando se fala em Bruno Bauer, quando se fala no Hospital de Estrela, né, o Hospital de Arroio do Meio e outros que merecem atenção,
Não que a expressão seja correta, mas já foi usada em Porto Alegre, que é o chamado turismo médico, né? Eu prefiro dizer assim, um polo de desenvolvimento na área de medicina. Quando tu consolida isso e tem um destaque, tu vai não só retroalimentando positivamente, como o Bruno Born faz hoje, como tu vai tendo esse reconhecimento. E tendo a universidade junto, né, nós podemos sim ser mais ainda destaque na área da saúde aqui em Lajeado, como eu falei, que é uma ilha de prosperidade em relação aos outros segmentos. Claro que, como deputado estadual, que tu tem que pensar numa legislatura mais ampla, em favor do Rio Grande, nós temos uma questão que pesa demais, que está sendo mal negociada, que é a questão da dívida do Rio Grande. A dívida do Rio Grande, eu não canso de dizer, não só ela está paga porque o encontro de contas com a Lei Candir ele nunca foi feito, mas também é uma injustiça com o Estado que forjou um cidadão que colonizou o país, cuja produção paga as contas através da balança comercial, já que esses gaúchos produzem mais da metade dos 200 toneladas de grãos, né, que o país produz e exporta, só que nós ficamos com esse passivo, nós ficamos com professores, com milhares de professores, com funcionários públicos, né, que construíram esse Estado, e esse passivo tem um custo, e hoje se fala mal do Rio Grande, dizendo que o Rio Grande é um mau gestor, que o funcionalismo público é o inimigo, não vamos aumentar o salário do professor, do brigadiano, né, e quando há um erro, né, de avaliação, e um governo justo, uma federação justa, ela tem que sentar com os entes federados e discutir esse processo estado por estado e corrigir essa injustiça que é feita com o Rio Grande do Sul. Até o acordo que foi feito agora, né, o regime de recuperação fiscal, que implica um pagamento de 5 bilhões por ano, né, evidentemente quebra o Estado em 2, 3 anos de novo, porque o Estado só pagou os salários atrasados e recuperou um pouco as finanças, porque o governador Ivo Sartori entrou na justiça, cancelou o pagamento de 280 milhões de reais por mês, que dá mais de 3 bilhões por ano, e o Estado pegou um oxigênio, né? Deu uma respirada. Né? Junta isso com a privatização da CE, junta isso com a reforma da Previdência, conseguiu um valor, equilibrou um pouco, mas essa bomba ela vem, né, de efeito retardado ali adiante de novo, se nós voltarmos a pagar 5 bilhões de reais por ano. O Estado não tem condições, pelo menos no momento, ele não arrecada para isso. Eu acho que esse é um trabalho que os próximos deputados terão, o próximo governador vai ter que... o Rio Grande ele tem que se unir em torno desse debate e discutir com a esfera federal condições adequadas para que o desenvolvimento não fique engessado. O endividamento dos estados ele é muito grande. Eu costumo dizer, Sander e Cardoso, as famílias devem aqui no Brasil, 60 milhões de famílias, né, que estão no Serasa. As empresas devem, elas precisam de recursos para alavancar com esse juro elevado. Os municípios devem, os estados devem e o país deve. Quem é o credor dessa conta? Até que ponto o povo brasileiro vai poder dedicar a metade do seu orçamento, que foi o que aconteceu em 2021, só para amortizar a dívida e pagar o juro? Foi 2,81 trilhões de reais o que o governo federal pagou em 2021. 1,9 foi para juro e prestação da dívida. Essa conta não fecha. Por isso que em qualquer cálculo simples, até numa empresa simples, até numa família, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Porque ali no meio tem alguém ganhando. Pré-candidato a deputado estadual, Ayrton Artos. Como prefeito, o senhor trabalhou muito saúde, educação, foram novos postos, escolas, etc. e tal. Representando sempre muito bem o município de Venâncio. Sendo agora pré-candidato e representante dos vales, como colocar em prática saúde e educação que a gente está falando, que é sempre, né, os primeiros da lista, de uma forma regional? Bom, na questão da saúde, o que a gente vê hoje é que nós temos um atendimento básico razoável, se fizermos programas preventivos, a gente atende a população, e na questão da urgência e emergência também, né, o cidadão não fica desassistido se ele tem um trauma no trabalho, um acidente de carro, de moto. Porém, entre essas duas extremidades, tem aquele que precisa de uma cirurgia eletiva, tem aquele que precisa de um exame mais complexo, precisa de uma medicação mais cara, e aí entram os gargalos da saúde. E a saúde tem que ser judicializada, e a justiça não tem mais como determinar nem que estados e municípios, né,
cubram esta conta. Então, nós temos que ter uma solução com um pensamento original. Eu costumo dizer que o SUS ele é tão bom e a gente está a um passo da felicidade. 30% são a má gestão dos recursos e mais 30% são a defasagem, né, dos repasses. Fazendo isso, a gente dá um salto de qualidade e vai atender a população, né, de uma maneira digna. E eu falo isso porque eu tive a oportunidade de ser secretário da Saúde, diretor clínico do hospital, e nós fizemos uma intervenção no hospital no ano de 2013, 14, em Venâncio, quando a gente concluiu a UPA e concluiu a UTI. E ali eu comecei a ver claramente, nesses anos todos, o outro lado do balcão. Como é que as pessoas se sentem? Eu, todos os dias, tenho demanda nesse tipo. Eu preciso de uma ajuda, eu não consigo internar um parente, eu não consigo uma cirurgia cardiológica, eu estou na fila da oncologia, porque não tem drama maior para uma família que tu ter o diagnóstico de câncer e as pessoas dizerem que o teu tratamento vai começar daqui a 90 dias. Como é que essa família se reúne para o almoço? Se nós, quando vamos no médico, no outro dia a gente já quer ver se o colesterol está alto, no outro dia a gente quer ver se tem anemia, se tem infecção. Imagina quando tu tem isso, né, e tu tem que ficar aguardando. E isso é um problema do dia a dia, é um problema do cotidiano das pessoas. Então a gente quer ajudar, né, ajudar prefeitos, secretários e o governo a enxergarem essa situação, porque às vezes eu fico perplexo se é uma miopia, né, administrativa, se é uma questão de incompetência e despreparo, mas o que está acontecendo que são problemas que não são difíceis de ser solucionados, ao contrário, eles deixam e ficam agravados. Seu Ayrton Artus, Vieira da Cunha, como pré-candidato aqui ao governo do Rio Grande do Sul, Ciro Gomes para a presidência, e eu quero falar mais sobre a sua votação. 189 o separaram de uma cadeira na última vez que concorreu. Na verdade, foi 199. 199? É. Ok. 200, dá para arredondar 200. Então. Como conseguir esses votos que faltam e qual é a projeção de votos que hoje o PDT faz, que o senhor faz para conseguir uma cadeira? Eu penso que um ponto de corte seria 35 mil votos e, no meu caso, sair com 20 mil votos de Venâncio Aires. E por que eu digo isso? Porque naquela vez foram 24 mil votos, né? Um outro cenário. O Bolsonaro, na época, foi uma surpresa. Qual foi a sua votação total? 24 mil votos. 24 mil? 24 mil e pouco. Seriam 11 a mais, 700, então, o senhor está calculando. Eu acho que 11 a mais porque o cenário é diferente, né? As forças políticas se acomodaram, mesmo que o bolsonarismo ele não fique apenas em um partido, ele fica distribuído em vários partidos, mas ele vem como uma situação estável e visível. Em 2018, não. Só a partir da greve dos caminhoneiros e depois da facada é que se viu o potencial de votos que ele tinha e houve essa distorção na campanha. Então, muitos do PSL se elegeram, fizeram uma votação extraordinária e levaram na carona outros, especialmente coligados. Eu tenho 6 deputados que fizeram votação menor que a minha. Tem deputado que fez 9 mil votos menos que eu e se elegeu, porque houve essa distorção. Mas teve um problema, né, mais grave em Venâncio, que foi um experimento, né, uma experiência em relação à biometria, que as pessoas tinham que se cadastrar, e no caso eu disse até para a Justiça Eleitoral que era uma injustiça fazer isso numa cidade que tinha um candidato local. As pessoas tinham que se cadastrar e os estudantes, as pessoas que moram fora, né, e que vêm apenas votar no dia, eles chegaram ali, não estavam cadastrados, não puderam votar, que é aquela biometria com o dedo, né, que não era mais por escrito. Bom, 4 mil pessoas não se cadastraram e 1.000 pessoas no dia não votaram porque as filas eram extensas e demoravam quase 3 horas para votar. Aqui também teve problema. E aí, então, fez com que as pessoas deixassem de votar. Como eu vinha fazendo 35% dos votos de Venâncio, eu perdi, então, mais de 1.000 votos ali. Bom, independentemente desse problema, agora, por causa da pandemia, não vai haver isso. Todo mundo vai concorrer em condições iguais. Mas eu acho que também, além de mais organizado, mais eficiente e também ter começado a campanha antes, eu estou mais experiente e eu acho que a população de Venâncio, sabendo do meu potencial, vai usar do voto útil, vai votar no candidato que tem mais condições. Eu não digo mais preparo, não tenho essa pretensão de dizer que sou melhor, né, ou estudei mais que os outros, mas sou mais experiente, sou mais velho. Né, Tá com que idade agora? Eu vou fazer 65 anos.
Na verdade, eu tenho 64 anos. Lá que em Venâncio, os alemães, os germânicos, eles costumam dizer assim, eu tenho 65 incompleto. Mas eu faço 65 antes da eleição. 65, né? E já teve pré-lançamento? Vai ter pré-lançamento da candidatura? Teve um pré-lançamento, né? Mas, na verdade, foi assim, um encontro, um ensaio. Vai ter um pré-lançamento, acho que provavelmente na virada de julho para agosto. E, é claro, as convenções são feitas, as candidaturas formalizadas, elas têm que estar registradas até 15 de agosto, e a partir dali, sim, os lançamentos oficiais depois, que são atos muito mais emblemáticos e simbólicos, no sentido de dar uma publicidade de uma candidatura que hoje, pelas redes sociais, elas já sabem que hoje, pela legislação, temos que chamar como pré-candidato, né? E algumas propostas não dá para ficar divulgando como se fosse eleito, né? Mas a partir de 15 de agosto, né, a gente pode, até essa semântica, até essa forma de expressar a candidatura vai ser diferente. E vamos estar noticiando também aqui na rádio. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente, sucesso aí na caminhada, uma boa viagem agora para Porto Alegre e voltamos a conversar, sucesso na caminhada. Eu que agradeço essa oportunidade e deixo um abraço para todos os ouvintes da Rádio Independente. Valeu. Pré-candidato a deputado estadual, ex-prefeito de Venâncio Aires, Ayrton Artus, sobre o andamento, portanto, da candidatura, suas expectativas, projetos e visões para, entre julho e agosto, de forma oficial, um dos nomes da região dos Vales. 3h26, intervalo, daqui a pouco vamos falar com o secretário do Meio Ambiente de Lajeado, Luiz Benoit, a respeito